história da manteiga começa lá na pré-história, um período no qual os humanos começaram a criar e domesticar vacas, cabras e ovelhas para consumir a carne e o leite desses animais. Embora não se trate de um fato comprovado, estima-se que a manteiga foi criada nada mais e nada menos que por acidente. Em algum momento, é possível que um criador de animais tenha esquecido um balde de leite por bastante tempo, um tempo suficiente para que uma nata fosse formada sobre o produto, e batendo essa nata, obteve-se então uma pasta de textura cremosa e bastante apetitosa, que hoje conhecemos como manteiga. Outra hipótese é que um nômade havia criado o ingrediente também por acidente, após encher de leite uma bolsa feita de pele de carneiro, amarrá-la nas costas de seu cavalo e cavalgar longas distâncias. Ele percebeu que conforme o leite chacoalhava na bolsa, havia se transformado em um creme, ou seja, a manteiga. Tal processo prevalece até hoje em algumas regiões do continente africano e do Oriente Próximo, onde uma pele de cabra é cheia com leite e inflada com ar antes de ser fechada. Em seguida, ela é pendurada com cordas em um tripé e chacoalhada até que se forme a manteiga. O que é a manteiga? A manteiga é um produto feito do leite, batido até se transformar em uma emulsão de água e gordura, que se pode ser usada, por exemplo, sobre fatias de pão ou biscoitos, ou ainda para cozinhar. Ela é composta por cerca de 83% de gordura, sendo o restante água e resíduos de lactose, o açúcar do leite, e de butrina, um tipo de gordura. Nas últimas décadas, a manteiga tem sido injustamente responsabilizada por doenças cardiovasculares devido ao seu alto teor de gordura saturada. No entanto, a opinião pública e científica foi lentamente mudando esse preconceito, pois descobriu-se que a gordura saturada não é maléfica para a saúde, e muitas pessoas já reconhecem a manteiga como um alimento extremamente saudável. De acordo com a legislação, a manteiga é descrita como um produto lácteo gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e maxalagem, com ou sem modificação biológica do creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca, por meio de processo tecnológico específico. Tipos e classificação. As manteigas brasileiras e portuguesas são produzidas com leite pasteurizado e se diferem principalmente por teor de gordura, inclusão de sal, inclusão de fermentos lácteos e inclusão de corantes. Veremos então alguns tipos de manteiga. Manteiga extra. Pela legislação brasileira, a manteiga é considerada extra quando possui teor de gordura acima de 83%, acidez acima de 3% e o teor de sal varia de 0 a 2%. Esta manteiga ela não possui corantes. Manteiga sem sal. Manteiga sem sal é preparada com creme de leite ou nata frescos pasteurizados. Este é um produto sem conservantes e mais delicado, usado sobretudo na culinária. Manteiga com sal. Manteiga com sal é preparada pelo mesmo processo de produção que a manteiga comum, mas no final do processo adiciona-se o sal. Originalmente, o sal era adicionado como conservante, e atualmente a quantidade varia de fabricante para fabricante. Manteiga com nata acidificada ou manteiga fermentada. É uma manteiga no qual o creme foi fermentado antes do processo da manteiga, ou uma cultura de bactérias foi adicionada após a produção da manteiga. Esta manteiga possui um alto teor de gordura, geralmente acima de 80%, e tem um sabor levemente picante. Manteiga de baratê. A manteiga de baratê é produzida em batedeiras de madeira e metal, normalmente de forma artesanal, e a produção é de pequena escala. Nesse caso, o creme é fermentado por bactérias do ácido lático naturalmente. Geralmente, essas manteigas são produzidas com leite cru e por isso possuem um sabor mais pronunciado que muda de acordo com as estações do ano. O gosto do leite é influenciado pela alimentação dos animais. Durante a primavera e o verão, o leite e a manteiga possuem um sabor mais floral, pois os animais se alimentam de pasto verde, onde há muitas flores silvestres. A manteiga clarificada é um processo de separação dos componentes da manteiga, por meio do aquecimento controlado em fogo bem baixo. Retirando os sólidos do leite, a manteiga queima a temperaturas muito mais altas, o que facilita a sua utilização como óleo de cozinha. A manteiga de garrafa e o ghee são tipos de manteiga clarificada. E como é feita a manteiga? Primeiro passo, obtenção do creme.
O creme é a matéria-prima utilizada na produção da manteiga e é obtido com a operação de desnate. Essa operação pode ser feita naturalmente quando o leite é deixado em repouso durante aproximadamente 24 horas ou mecanicamente. A principal desvantagem do desnate natural é o longo tempo para a obtenção do creme, favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos que prejudicam o sabor e o aroma da manteiga, e o baixo rendimento em comparação ao desnate mecânico. O desnate mecânico é realizado com o uso de desnatadeiras, obtendo-se um creme doce, fresco e livre de ataque microbiano, e do desenvolvimento de sabores e odores estranhos, além de ser mais rápido. Segundo passo, padronização. Para a obtenção de um produto com melhor qualidade e conservação, deve ser realizado o tratamento do creme, que inclui estocagem, padronização, neutralização, pasteurização, resfriamento e maturação. A padronização do creme é realizada com água ou leite desnatado, para que ele apresente de 35% a 40% de gordura, fator esse importante para a etapa de batedura. Acima dessa quantidade, haverá perda de gordura no leitelho. Se a quantidade de gordura for menor, haverá uso do equipamento abaixo de sua capacidade total. O valor ideal de acidez do creme está entre 15 a 20 graus Dornick. Se estiver acima desse valor, faz-se necessária a neutralização, através da adição de bicarbonato de sódio ou carbonato de sódio, ou hidróxido de cálcio. O creme ácido pode provocar o aparecimento de gosto de queimado na pasteurização e formar uma manteiga oleosa, sem consistência, sem aroma e com sabor de peixe. Quarto passo, maturação. A maturação aprimora a qualidade sensorial da manteiga, que pode ser natural quando o creme não é pasteurizado, o que impede a obtenção de uma manteiga padronizada. O processo artificial é feito através da adição de micro-organismos específicos que promovem a maturação, desenvolvendo acidez, sabor e aroma. A adição desses micro-organismos deve ser na proporção de 3% em relação ao peso do creme. Quinto passo, bateção. Após a maturação, o creme deve ser resfriado antes de iniciar o processo da etapa de batedura. Essa etapa é realizada em batedeira com temperatura na faixa de 8 a 13 graus. A batedura visa a união dos glóbulos de gordura formando os grãos de manteiga, havendo também a separação da fase líquida, o leitelho. Sexto passo, lavagem. Essa etapa é realizada no mínimo 2 vezes e é necessária para que promova a retirada de resíduos de leitelho. É feita dentro da própria batedeira e inicia-se com a adição de água a temperatura inicial de 8 graus e 4 graus ao final do processo. Sétimo passo, a salga. Essa é uma etapa opcional, mas apresenta as vantagens de conferir melhor sabor à manteiga e de também ajudar na conservação. A quantidade de sal a acrescentar varia entre 2 a 6%, pois depende da classificação da manteiga. Oitavo passo, maxalagem. Nessa etapa, os grãos de manteiga são amassados a temperatura de 12 a 14 graus, até formar uma massa homogênea e elástica, retirando-se o excesso de água, e o término é definido quando a massa da manteiga apresenta-se uniforme e sem cavidades. Nono passo, a embalagem. Se o consumo for rápido, pode utilizar o papel. Para maiores períodos de armazenamento, utiliza-se o plástico, PVC ou polietileno, ou lata. Décimo passo, armazenamento. Se a manteiga for consumida rapidamente, pode ficar na geladeira, mas caso o armazenamento seja prolongado, é recomendável que esse seja realizado às temperaturas entre -10 e -15 graus. Riscos de processamento, higiene e contaminantes. Muitos micro-organismos podem causar DTaS, doenças transmitidas por alimentos, que podem ser transmitidos pelas mãos dos manipuladores, fezes contaminadas, águas e até mesmo por insetos. Quando na produção de manteiga e outros derivados do leite não são seguidos os devidos padrões de higiene durante o processo da fabricação, há o risco de haver contaminação do alimento, causando problemas para o consumidor.
Vários grupos de micro-organismos podem causar alterações na manteiga, entre eles as bactérias psicotróficas, que têm ação sobre os lipídios e a caseína. Os coliformes são responsáveis por causar um sabor amargo, pois produzem peptonas. As pseudomonas putrefaciens crescem na superfície da manteiga e causam alteração chamada mancha de superfície. Outra alteração causada por bactérias é a rancidez, onde há liberação de ácidos graxos livres pela hidrólise da gordura. Os estafilococcus aureus podem estar presentes nas mãos dos manipuladores. Então, se esses não higienizarem as mãos de forma correta, essas bactérias podem passar para a manteiga, podendo causar intoxicação alimentar, pois produzem toxinas. Os coliformes termotolerantes indicam contaminação fecal e os totais indicam como está a higiene na produção, pois são provenientes do ambiente. A quantidade total de coliformes indica a condição geral de higiene da linha de produção, a qualidade da água e revela uma possível ocorrência de contaminação após a retirada primária dos micro-organismos patogênicos. No grupo dos coliformes estão presentes os bacilos aeróbios e anaeróbios, facultativos, não esporulados e gram-negativos. Devido ao fato de a manteiga ter uma baixa concentração de água e alto teor lipídico, ela está mais riscos de processamento na produção de manteiga. Algumas etapas do processo de produção de manteiga podem apresentar falhas, como, por exemplo, não utilizar as temperaturas corretas solicitadas para cada etapa do processo, não utilizar a quantidade correta de neutralizante, que em quantidade excessiva pode favorecer o crescimento de bactérias proteolíticas ou alcalinizantes, que podem dar à manteiga um aspecto pastoso e sabor desagradável, além de que pode haver a formação de sabão. Outro exemplo é a forma escolhida para fazer o desnate, uma vez que o desnate natural propicia o desenvolvimento de micro-organismos, pois demora um tempo maior para a obtenção do creme do que o desnate mecânico. Porém, nesse último, deve-se utilizar a temperatura de 30 a 35 graus Celsius, pois mais do que isso, a caseína pode coagular, obstruindo a centrífuga, e menos do que isso pode diminuir a eficiência do processo. Não fazer a lavagem da forma correta também é uma falha de processamento, pois se não utilizar a quantidade de água e temperatura correta, pode sobrar resíduos de leitelho que acabam sendo fermentados por micro-organismos, pondo em risco a qualidade da manteiga. A maxilagem é uma etapa da produção que retira o excesso da água e homogeneiza a massa. Se essa etapa não for feita por completo, não retira tanta água quanto deveria, o que propicia o desenvolvimento de micro-organismos. E se for feita de forma excessiva, a manteiga fica com um aspecto gorduroso. Se a embalagem for feita de forma incorreta, não vai conseguir garantir a proteção da manteiga contra a luz, ar e micro-organismos. E também, se for armazenada de forma incorreta, não utilizando as temperaturas ideais, pode comprometer a sua qualidade e integridade, fazendo com que ela se dê. Aditivos. A coloração natural da manteiga pode variar de amarelo médio ao amarelo pálido, quase branco. Essa coloração natural depende principalmente da raça e da alimentação dos animais. Algumas marcas utilizam corantes como o urucum e o caroteno. Permite-se também a adição dos seguintes corantes naturais ou sintéticos, idênticos aos naturais, em quantidades suficientes para obter o efeito desejado. Exemplos deles são bicha orelana e cúrcuma, ou curcumina. Existem também descorantes, que são a clorofilina ou clorofilina cúprica, em quantidade suficiente para obter o efeito desejado. Por último, também pode ser adicionado coadjuvante, os sais neutralizantes, em uma quantidade máxima de 2.000 mg quilo, isolados ou combinados, expressos como substâncias anhídrias. Podem ser eles os ortofosfatos de sódio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Rotulagem. Pode ser denominado manteiga, manteiga salgada ou manteiga com sal, segundo o correspondente. Poderá indicar também na rotulagem como manteiga sem sal, no caso de não haver sido utilizado o sal como ingrediente opcional.
Pode denominar-se também manteiga maturada quando corresponder a tal. Poderá declarar-se extra ou de primeira qualidade, se tiver de acordo com a classificação. Temos também algumas curiosidades sobre a manteiga. Você sabe a diferença entre manteiga e margarina? A manteiga é de origem natural, nada mais do que a nata do leite batida, que vira um creme de leite com soro e glóbulos de gordura. A parte líquida é retirada e a parte gordurosa é a manteiga, rica em gorduras saturadas e colesterol. Já a margarina é de origem vegetal, feita da hidrogenação de óleos vegetais, como o de milho ou girassol. Nesse processo, uma parte das gorduras insaturadas, mais saudáveis do que as saturadas, da receita se transforma em gordura trans. Esse tipo de gordura é pouco comum na natureza, mas costuma ser feito pela indústria para dar cremosidade aos produtos e aumentar a duração. Porém, a gordura trans ela é prejudicial à saúde. Outra curiosidade, agora sobre a margarina, é que em 1877, atendendo a um lobby forte da indústria de laticínios que fabricava manteiga, a maioria dos estados americanos restringiu a produção de margarina. A rotulagem devia dizer claramente que não se tratava de manteiga. Restaurantes que utilizavam a margarina eram obrigados a fixar um cartaz dizendo "Aqui se usa manteiga artificial". A margarina amarela foi proibida em vários estados. Leis obrigavam os fabricantes a adicionar corantes cor-de-rosa para que o produto parecesse intrigável. Para vender o produto com a cor amarela, as indústrias tinham que pagar pesadas taxas. O lobby deu certo. De 1877 a 1902, o consumo de margarina nos estados caiu pela metade. Mas hoje em dia, o pessoal ainda continua utilizando a margarina.